Boa tarde a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui com vocês novamente para fazer um breve relato do que a gente vivenciou na oficina sobre inspeção em estabelecimentos prisionais. A avaliação que a gente tem é que a oficina foi um momento alto do evento, importantíssimo, né, pelo tempo que a gente dispôs, pela possibilidade de diálogo, de olhar no olho das pessoas se apresentarem, tirarem dúvidas, né? Então, ficou uma avaliação muito positiva, Maria Helena, desse momento, né? E até da gente pensar nos próximos encontros, né? Se a gente conseguir encaixar uma tarde e uma manhã de oficinas, né? Para as pessoas terem mais oportunidade de estar em oficinas, porque todo mundo me falou, eu queria estar em todas, eu queria me multiplicar, porque foi muito difícil escolher uma só. Então, começou com o Vinícius, né? Que é advogado, é professor universitário, presidente do Conselho da Comunidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele começou com um momento de reflexão, né, um trabalho de respiração, para a gente voltar para o corpo, estar confortável, estar bem. E isso foi fundamental, não foi combinado, mas foi muito importante para a sequência da oficina. Porque parece que nós estávamos todos antenados nessa perspectiva de que, para fazer um bom trabalho como conselheiro, a gente precisa estar bem nesse papel, estar bem com a gente mesmo, né? Estar em condições de ofertar o nosso melhor. Então, ele trabalhou as atribuições do Conselho da Comunidade no artigo 81 da Lei de Execução Penal e foi trabalhando cada inciso, né? Se detendo um pouco mais no primeiro inciso, né? Que diz que é competência ou atribuição do Conselho da Comunidade visitar ao menos mensalmente os estabelecimentos prisionais da comarca. Pelo menos mensalmente, né? E aí ele resgatou aquela pesquisa que foi feita pelo CNJ em 2021, que revelou que dos conselhos que responderam à pesquisa, apenas 30%, 29% alguma coisa, estavam fazendo essas visitas mensais, né? E lembrando que essas visitas são o ponto fundamental no trabalho do Conselho, porque são elas que nos colocam em contato com o cárcere, com os problemas do cárcere, e ela é geradora de projetos e ações para tentar superar esses problemas, né? Então, ela é a fonte de objetos de atuação, e por isso é fundamental, né, que ela seja realizada. Em seguida, depois da fala do Vinícius, que foi muito gostosa de ouvir, muito tranquila, porque foi totalmente dialogada, e ele também abriu oportunidade para que todos que estavam na oficina se apresentassem, eu comecei a falar de algumas condições que nós temos que ter para fazer uma boa inspeção nas unidades prisionais, né? Primeiro, diferenciei visita, que é um ato de cortesia que a gente faz por obrigação ou por afeto, né? Uma coisa totalmente informal, de inspeção, que é um momento em que você, por dever de ofício, observa, examina, inspeciona, né? Para deixar claro que, apesar de a LEP dizer que nós devemos visitar ao menos uma vez por mês, na verdade, nós devemos inspecionar. E aí depois começa a falar da condição de conhecimento que nós temos que ter para fazer uma boa visita de inspeção, que é conhecer a nossa Constituição Federal, que no seu artigo 5º traz uma série de garantias constitucionais para as pessoas privadas de liberdade. Então, algumas exigências do que nós temos que encontrar no cárcere está na Constituição Federal, e volta e meia a gente se esquece disso, dessa autoridade que a Constituição Federal nos dá, na Lei de Execução Penal, em algumas resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, algumas resoluções do GMF, algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, um primeiro desafio é nós conhecermos um pouco mais a fundamentação legal que nos autoriza e nos legitima a fazer essas visitas de inspeção. Depois eu começo a discutir uma segunda condição para a gente fazer uma boa visita de inspeção, que são as condições técnicas, né? O conhecimento metodológico sobre como fazer uma visita, que começa pela obrigatoriedade ou não de agendar com a unidade penal previamente a visita. E tanto eu quanto o Vinícius, nós
tiramos um consenso de que não é necessário agendar, mas sempre que possível é bom, porque a gente não gosta de receber uma visita na casa da gente sem ser avisado, né? Principalmente no domingo à noite, quando você já está de pijama, né? Vai jantar o que sobrou do almoço, daí chega uma tia na sua casa sem te avisar, né? Não cai bem. Então, é sempre bom a gente avisar, por quê? Porque nós temos que ter o melhor relacionamento possível com a unidade penal. Mas não é uma obrigação do Conselho esse aviso. Em algumas circunstâncias, principalmente para verificação de denúncia de maus tratos, ou de problemas da alimentação, ou de problemas de falta de ventilação, não é necessário avisar, porque senão a gente vai encontrar uma realidade preparada, e aí nós não vamos conseguir verificar. Muito importante o conselheiro, ele não se deixar conduzir na inspeção. É ele que planeja a inspeção, é ele que sabe onde ele quer ir na inspeção, com quem ele quer conversar na inspeção. Ninguém pode assumir a autonomia do conselheiro. Houve até uma expressão forte dita na oficina, mas que ficou muito gravado para a gente. Nós não podemos prostituir a nossa função. Nós não podemos ceder a pressões na nossa função. Então, claro, nós vamos respeitar a dinâmica da unidade. Se o diretor disser que houve ali uma situação de tentativa de rebelião, há uma tensão instalada, a gente não vai forçar a porta, né? A gente também não vai deixar de usar o bom senso. Mas nós temos que ir lá com um roteiro e uma proposta, e não aceitar roteiros impostos e propostas impostas pelos trabalhadores da unidade penal. Isso é fundamental. E para isso nós temos que ter autoestima. Nós temos que saber que nós estamos fazendo algo que tem um respaldo legal e garantir essa nossa autonomia no decorrer da visita de inspeção. O conselheiro deve ver com os próprios olhos as coisas que acontecem ali, né? Até se tem um exemplo de situações em que alguém pode ligar para um diretor de uma unidade penal e fazer tipo de uma entrevista por telefone e preencher o formulário da visita, né? Isso é inadmissível. Como que está a cozinha? A cozinha está bem. Não, mas eu quero ver. Eu preciso ver a cozinha. Eu preciso ver o parlatório. Eu preciso ver a cela do seguro. Porque a inspeção precisa ser a tradução do que eu vi, não do que me falaram, estando eu na unidade ou não, né? Então, isso também é uma coisa muito séria. A entrevista com o preso tem que ser uma entrevista em que ele possa falar, sem se sentir coagido ou constrangido pela presença de um policial penal, de um chefe de segurança ou de um diretor. Porque além dele não poder falar a verdade dele, ele ainda se coloca em risco se numa situação de muita pressão ele tiver coragem de falar a verdade na frente de um policial penal, ele corre o risco de ser punido depois, e nós teremos contribuído para isso. Então, a entrevista com o preso é uma entrevista em condições que o preso possa falar. E isso exige que não haja nenhum funcionário da unidade penal por perto. Mas você vai correr risco. Nós sabemos calcular esse risco. Até disse que várias vezes me deixaram preso no corredor com os presos, me deixaram no pátio para me assustar, mas nunca, jamais, eu passei qualquer situação de medo numa unidade penal, porque eles sabem exatamente quem está ali para prejudicá-los e quem está ali para lutar por direitos. Então, nós precisamos construir condições para ter uma conversa com os presos, que não seja uma conversa onde haja coação, haja constrangimento, ou haja temor junto aos presos. Foi citado exemplo, por exemplo, de uma visita que foi feita, o Vinícius citou, em que ia se investigar uma situação de denúncia de violência por parte do chefe de segurança. E quem estava acompanhando a visita? O chefe de segurança, né? Lógico que ninguém ia falar na frente do cara que ele estava cometendo violência contra os presos, né? E não havia forma de remover essa figura da visita. E aí foi tida a ideia de passar para os presos uma folha de papel com uma caneta para eles escreverem o que eles quisessem. E sem se identificar, lógico, né? E aí depois foi recolhido, as denúncias foram feitas e foram juntadas no relatório. Mas alguém até perguntou, mas isso que os presos escreveram foi juntado? Não, porque a letra pode ser identificada. Mesmo que o preso não tenha dito quem que escreveu, né? As letras podem ser identificadas. Infelizmente, nós temos que, para prevenir, pensar em toda a crueldade possível.
né? Mas com isso se conseguiu, mesmo numa condição adversa, coletar o dado que se queria, que era saber ou não da existência dessa violência. Então a gente pode e deve usar a nossa criatividade para conseguir aqueles dados que são importantes para nós. Aí tem os tópicos que a gente precisa ver, né, numa visita de inspeção. Eu até citei que em vários sites, né, no site do DPEM Nacional, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, da própria FECOMPAR, tem vários modelos de relatório de visita de inspeção, nos livrinhos, nos manuais dos conselhos da comunidade, na cartilha de 2008, tem lá vários formulários com os itens que devem ser observados, né? Aspectos da infraestrutura, da habitação, da limpeza, da ventilação, da iluminação, atendimento de saúde, educação, as condições da alimentação no cárcere, formação para o trabalho, visitas. Eu falei da importância de conversar com os familiares dos presos, porque eles também trazem muitas informações para nós de coisas que acontecem lá dentro e que a gente não poderia saber por outra fonte, né? Normalmente as unidades pedem para o conselho não visitar no dia da visita dos familiares, até por uma questão de ter muita gente na unidade penal, e é meio complicado para a segurança. E aí eu estava contando que umas 2 vezes, por engano, a gente foi no dia da visita dos familiares, acabamos não entrando, mas o que a gente conversou com os familiares fora foi mais importante do que se tivesse feito a visita, porque eles têm confiança, né, e a gente acaba sabendo de muita coisa. Existe muita violência contra o familiar do preso. Não é exagero a gente dizer que muitas vezes a família não cometeu crime nenhum, mas ela cumpre a pena junto, né? Principalmente as mulheres, né, que são as que estão na fila sempre, as mães, as esposas, as irmãs, né? E eu acho que a gente também precisa lutar pelos direitos desses familiares, assim como a gente luta pelos direitos de quem está privado de liberdade, porque são direitos previstos na lei. Lembrando que a lei só tira 2 direitos, o direito à liberdade e o direito político de quem já está condenado. O direito à integridade física, à alimentação decente, ao atendimento de saúde, à vivência da religião, à privacidade, das cartas, nada disso é tirado pela Constituição Federal. E, por último, eu falei das condições subjetivas, por isso que foi tão importante a vivência do Vinícius, porque são condições internas do conselheiro. Você está bem no papel de conselheiro? Você está confortável nesse papel? Você sente segurança para exercer esse papel? Você tem os conhecimentos necessários para exercer esse papel? Qual é a sua autoestima enquanto conselheiro? Porque se nós não estivermos bem, nós não conseguimos dar o nosso melhor, nós não conseguimos usar a nossa sensibilidade, a nossa criatividade. A gente não consegue fazer uma inspeção decente se nós não estivermos bem. E o que ajuda a gente a ficar bem? Primeiro, ter um grupo que se goste, ter um grupo de conselheiros da comunidade que converse bastante, que discuta bastante, que se fortaleça, que viaje junto para os eventos da FECOMPAR, né? Que se conheçam enquanto pessoas, né? Que viajem para outros eventos em que a gente esteja fazendo discussão da política da execução penal. É muito importante a gente ter um grupo, como eu falei ontem, um grupo de gente tão louco quanto a gente, né? Louco pelo ser humano, louco pelo respeito às leis, louco por um país em que a gente possa ter mais segurança, que a gente possa ter paz de verdade. Então, essas condições subjetivas fechou muito com isso que o Vinícius fez no começo, que foi um trabalho de respiração, de pôr os pés no chão, de se sentir confortável, de estar bem naquele espaço. E quando a gente respira, a gente se lembra que está vivo, que a vida flui dentro de nós. E toda vez que alguém faz esse exercício que a Adriana fez, que o Vinícius fez, eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente vive tão sem recursos que a gente economiza ar, né? Puta que pariu, alguém tem que fazer uma dinâmica para eu me lembrar de respirar direito. Porque a gente vive tão ansioso que é uma respiração que economiza ar. Não é um ciclo completo. Alguém tem que me pedir para fechar o olho, pôr meu pé, sentir no chão, respirar fundo pelo nariz, soltar devagar pela boca, para eu viver o prazer de respirar.
porque a gente corre tanto, a gente tem tanta ansiedade, a gente se sente devendo tanto, que a gente não respira. A gente precisa fazer uma dinâmica para lembrar de respirar. Então, parece que a gente está 99,99% do tempo sem estar bem, porque sem ar a gente não vive bem, o nosso cérebro não recupera as informações, a gente não tem prazer físico de estar vivo. E isso é assustador, né? Talvez por isso a gente vive com tanto problema de saúde mental, como foi bem falado também pela Cálita, uma das nossas participantes da oficina. Ela pediu para falar, porque ela disse que ela ia explodir se ela não falasse, né? E ela queria dizer da ausência do psicólogo na formação do Conselho da Comunidade, da ausência dos profissionais de saúde mental na formação do Conselho da Comunidade. Porque um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, de quem está privado de liberdade, é a saúde mental. E eu estava dizendo para ela como a LEP ela é anacrônica quando pensa no Conselho da Comunidade. Primeiro, porque ela tem 38 anos. Segundo, porque lá atrás ela já teve alguns equívocos, né? Porque ela fala, um assistente social indicado pelo Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Nunca existiu esse conselho no Brasil. Não é que tinha e agora não tem mais, nunca existiu. A gente não sabe de onde o legislador tirou. E pior que em 2010 alteraram a LEP para colocar o defensor público. E não colocaram, não mudaram lá, que é o CRES que indica, né, o Conselho Regional de Serviço Social. Eu estou bem atento aqui no tempo, Maria Helena, eu estou marcando no celular, senão eu sei que eu me empolgo. E, por fim, gente, o Euler, que é um procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho de Londrina, ele fez uma apresentação para nós de um aplicativo chamado Dr. Watson, que é um aplicativo que o Ministério Público do Trabalho fez para inspeções que eles fazem nas unidades penais. Por que o Ministério Público do Trabalho faz inspeções nas unidades prisionais? Porque o Dr. Euler, ele é coordenador do Projeto Nacional de Adequação das Condições de Trabalho no Sistema Prisional. Então, ele visita as unidades prisionais para verificar se as condições de trabalho de quem trabalha numa prisão estão sendo respeitadas conforme as normas técnicas. E aí eles desenvolveram um aplicativo chamado Dr. Watson para registrar as inspeções online ali no celular. E ele mostrou para nós, é uma coisa assim, se pudesse um dia ser aproveitado pelos conselhos da comunidade, seria fantástico. Porque uma das orientações que eu dei na oficina é que a gente tem que anotar tudo que vê na hora, lá na unidade penal, para depois pôr no relatório, porque não dá para confiar na memória da gente. Antes da Covid já não dava, depois da Covid, então, a nossa cabeça simplesmente não retém nada, né? Até porque o celular também está fazendo a vez da memória, né? Antes a gente sabia o telefone de 3, 4 familiares da gente de cor. Depois que apareceu essa agenda aqui, ó, nunca mais, você não sabe nem da esposa do marido o telefone. Se o celular apagar, você não consegue pedir socorro para ninguém, né? Então, nós precisamos registrar. E esse aplicativo, você vai registrando na hora, lá, todas as irregularidades que você vê na prisão. Ele é fantástico. Então, assim, quando você abre a tela, vai aparecer cozinha, departamento de saúde, a carceragem, biblioteca, todos os itens da prisão. Aí aparecem umas bolinhas em amarelo, que são os itens que você tem que verificar. Se você acha irregularidade num item, a bolinha fica vermelha, passa para lá um item. Se está tudo normal, passa para a bolinha verde. Aí você clica e vai dizendo cada condição que você encontrou na cadeia. Para fazer o preenchimento, não precisa estar online, o celular pode estar sem internet. Só no final, na hora de enviar, que você precisa estar conectado novamente. Quando você digita o nome da prisão que você vai visitar, o Google já busca CNPJ, endereço e preenche sozinho. No final, quando você envia, ele gera um arquivo em Word. E aí você consegue editar e fazer o relatório tranquilamente. Praticamente, ele exporta o que você anotou no aplicativo para um relatório em Word. É um negócio assim fantástico. Aí a gente só falava uma coisa, eu já vi que o meu tempo está esgotado. É mentira, falta 41 segundos. Eu estou anotando aqui, eu já vou parar. Eu só falava assim para ele, como que a gente faz para baixar? Eu já estava procurando lá na loja do Google, né? E aí ele explicou o seguinte, o Ministério Público do Trabalho até se dispunha em dar licença, não cobrar nada da licença desse aplicativo. Mas agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então o Ministério Público do Trabalho ficaria responsável, porque tem que ir para o servidor deles os dados das nossas visitas. Se houvesse um vazamento, o Ministério Público do Trabalho iria responder legalmente por isso.
Então, tem que resolver esse gargalo. Se a gente resolver isso, ele diz que é possível um convênio da FECOMPAR com o Ministério Público do Trabalho, e aí isso ser liberado para todos os conselhos da comunidade. Para nós, seria, assim, uma aplicação fantástica. Era isso, né? Obrigado, gente, aí, pela paciência de vocês. Foi um prazer fazer essa comunicação breve para vocês de novo. Obrigado.